Olá, eu sou a Sofia Rosário, estamos aqui no Campo Virgílio Durão, no início de mais uma emissão da jogada na Atlético TV. Vamos falar do rescaldo do fim de semana desportivo das equipas do Atlético Sport Clube. Vamos começar pelos séniores no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul. Vamos ficar com os comentários à jornada e à tabela classificativa com o colega Carlos Medinas. No Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul, disputou-se a 25ª jornada e o quadro completo de resultados foi o seguinte: Mafra 1, Monsanto 1, Juventude de Évora 0, Atlético de Reguengos 0, Caldas 2, Carregado 2, Pinhal Novense 5, Oletano 0, Oriental 1, Torizense 1, Moura 3, Fátima 2, 1º de Dezembro 1, Torriense 1 e Estrela de Vendas Novas 0, Sertanense 1. Depois desta jornada, pouco ou nada se alterou a classificação geral. Se não, vejamos. O Torriense continua a liderar com 49 pontos, seguido do Oriental com 47, o Carregado tem agora 46 pontos, Fátima e Pinhal Novense têm 45. Em sexto lugar aparece o Mafra com 39, o Oletano e Sertanense têm 37 pontos, o Estrela de Vendas Novas é o 9º classificado com 34 pontos, o 10º é o Juventude de Évora com 28, no 11º lugar continua o Atlético Sport Clube com 25 pontos, seguido do 1º de Dezembro e do Torizense também com 25 pontos, mas a nossa equipa continua em vantagem sobre estes dois adversários. Em 14º lugar o Monsanto com 22 pontos tem agora também o Moura. O Caldas continua a segurar a lanterna vermelha com apenas 17 pontos. Numa jornada em que os dois da frente empataram, quem mais beneficiou foi o Pinhal Novense, que assim se chegou aos 45 pontos e ocupa agora a 5ª posição, a apenas 4 da equipa de Torres Vedras. Cá em baixo, tudo na mesma, o Juventude continua com a vantagem de 3 pontos sobre o Atlético, o 1º de Dezembro e o Torizense, mas Moura e Monsanto estão agora também mais perto da formação de Évora. No próximo fim de semana vamos ter a 26ª jornada com um jogo antecipado para sábado às 15 horas. É o jogo Monsanto Juventude de Évora, um encontro que se vai disputar em Alcanena. Os restantes jogos terão início às 16 horas do próximo domingo e serão o Carregado Mafra, Sertanense Caldas, Oriental Moura, Loutano Fátima, Torizense 1º de Dezembro, Torriense Estrela de Vendas Novas e no Campo Virgílio Durão o Atlético Sport Clube recebe o Pinhal Novense. Especial destaque para o jogo que opõe o Monsanto ao Juventude, como dissemos, a disputar no sábado às 15 horas, mas também no domingo teremos de olhar com expectativa para esse Torizense 1º de Dezembro. As duas equipas que estão em igualdade pontual com o Atlético defrontam-se em Toriz. Claro que o grande interesse vai para o Campo Virgílio Durão às 16 horas para a recepção do Atlético Sport Clube à equipa do Pinhal Novense. Mas ontem o Atlético jogou em Évora frente ao Juventude, um derby que terminou empatado a 0. Vejamos o resumo da partida. Face àquilo que se passou, acaba por ser um resultado que se aceita. Os guarda-redes estão lá para defender e Bruno Costa, quando foi chamado para intervir, foi isso que fez. Portanto, por várias vezes, Bruno Costa a salvar a equipa de Reguengos de Monsaraz e a não deixar o Juventude adiantar-se no marcador, e por isso mesmo os guarda-redes é um dos elementos em campo. Tem sido uma mais-valia para a formação de Reguengos ao longo destas últimas partidas e o que é certo é que o Atlético acaba por conquistar aqui um ponto. Um jogo que foi correto de parte a parte, fomos-lo dizendo ao longo do relato, com aqueles cartões amarelos apenas mostrados a Cravosa, e agora na parte final com este desaguisado, e tudo partiu de um lance de falta de fair play do jogador do Juventude, Mezenga. Penso que é um resultado que acaba por se aceitar face àquilo que as duas equipas fizeram no terreno de jogo. Exatamente, esse resultado é o resultado que espelha aquilo que se aqui desenrolou, a equipa do Juventude a criar mais oportunidades, a equipa do Atlético naturalmente a defender essas oportunidades. É para isso que conta com Bruno Costa. Quanto ao trabalho do árbitro da partida, o senhor Luís Catita veio aqui e rubricou um excelente trabalho aqui no Sanches de Miranda, em que exibiu apenas um cartão amarelo aos 42 minutos e meio para Cravosa e depois no final da partida teve que exibir ali 3 ou 4 cartões amarelos porque houve um desaguisado entre os jogadores. De qualquer forma, nota positiva para Luís Catita entre esse 0 a 5, deixo-lhe uma nota 4 para Luís Catita.
podemos dizer que estou satisfeito com o resultado. Nós viemos aqui com o objetivo de ganhar, tanto que não viemos cá defender, jogámos o jogo pelo jogo, o Juventude teve oportunidades, nós também tivemos oportunidades e agora no fim, pronto, acho que tivemos algum ascendente pela equipa do Juventude, mas o jogo estava muito calor, o campo é muito grande, relva natural, nós temos habitado a sintético, mas acho que acabámos por fazer um bom jogo e conseguimos um dos objetivos, que é amealhar pontos para o nosso objetivo ser concretizado no fim. Paulo, se tivesse apostado um pouco mais no ataque mais cedo, talvez tivesse levado aqui outro resultado. Sim, nós estávamos a ver o desenrolar do jogo, às vezes querer ser muito ganancioso, podemos ter as coisas contra nós. Nós estivemos a ver o jogo, acho que os jogadores entraram na altura certa, volto a referir, como disse há pouco na outra rádio, a entrada do Vilá foi para tentarmos ganhar um ascendente ofensivo e tentámos aí então fazer um golo. Contudo, não conseguimos, mas acho que um ponto para nós é fantástico. Estamos numa posição que, caso o campeonato terminasse, penso que não descemos de divisão. Naturalmente que além do empenho dos jogadores, precisamos do apoio do 12º jogador. Deste ainda os microfones para fazeres um apelo à massa associativa do Atlético. É assim, antes de fazer um apelo à massa associativa do Atlético, quero frisar aqui duas coisas muito importantes. Quero frisar o facto de eu, infelizmente, estar em Lisboa já há alguns dias com o meu filho está internado. Quem tentava tomar conta da equipa ter sido o Pedro Canelas. Quero desde já dizer que tentaram fazer um bom trabalho durante a semana. Eu tenho vindo aqui o fim de semana orientar a equipa com ele e quero também dizer que os jogadores, durante a semana, apesar de só terem o Pedro, têm estado a trabalhar, têm estado a dar o corpo ao manifesto e têm estado a demonstrar que querem ficar na segunda divisão. Quero também aqui dar um apelo também aos guarda-redes, que estão a trabalhar sozinhos. Quero felicitar o Dani, o Bruno e o Luís, que nunca baixaram a maneira de treinar, a maneira de trabalhar e sempre têm treinado para o objetivo da equipa, que é a manutenção na segunda divisão. Os adeptos, ficámos muito contentes hoje com a massa associativa que esteve aqui, muito parabéns para eles e gostava que comparecessem em grande número, agora lá em casa com o Pinhal Novo, que é um jogo que nós temos que lutar para levar de vencido aquela equipa e amealhar mais 3 pontos para o nosso objetivo, que é a manutenção. Um jogo bem disputado em parte, contra um adversário difícil, que se trazia a matéria bem estudada, vinha para pelo menos garantir um ponto. Nós sabemos à partida que tínhamos 3 pontos de vantagem sobre o Atlético e também não os podíamos perder. Este é dos tais jogos que pode não se ganhar, mas também não podemos perder, e penso que o empate acaba por ser justo por tudo o que aconteceu durante os 90 minutos. Um jogo em que era um derby impecavelmente disputado até mesmo ao final, depois é pena aquele desaguisado do final. São coisas de emoção do jogo, do calor do jogo, que só quem andou lá dentro compreende estas coisas. Toda a gente quer ganhar, ninguém quer perder, mas isso depois ficou tudo sanado e não se passou nada. Ficamos com a tabela classificativa e da próxima jornada da equipa dos Benjamins, devido ao adiamento do jogo do passado fim de semana a pedido da equipa dos Tremões. No Campeonato Distrital de Benjamins, disputou-se parcialmente a jornada número 8, uma vez que o encontro Atlético Sport Clube Futebol Estremoz, marcado para amanhã de sábado, foi adiado para dia 28 de abril a pedido do Clube Futebol Estremoz. Os restantes 3 jogos tiveram os seguintes resultados: Sport Lisboa e Évora 0, Juventude de Évora 1, Lusitano de Évora 4, Redondense 1 e União de Montemor 5, Sporting de Viana do Alentejo 0. A classificação é encabeçada pelo Lusitano de Évora, tem 21 pontos, seguido dos Tremões e do União de Montemor com 16. O Atlético Sport Clube aparece na 4ª posição com 15 pontos. Em 5º, o Redondense com 10 pontos. Em 6º, o Juventude de Évora com 8. Em 7º, o Sport Lisboa e Évora com 4. E na última posição, o Sporting de Viana com 0 pontos. Nesta classificação, os Tremões e o Atlético Sport Clube têm menos um jogo, precisamente o encontro desta jornada, que foi adiado para o dia 28 de abril. No próximo sábado, pela manhã, vamos ter a 9ª jornada do Campeonato Distrital de Benjamins, fase de apuramento de campeão, com os jogos Juventude de Évora, União de Montemor, Sporting de Viana, Atlético Sport Clube, Redondense, Sport Lisboa e Évora e Estremoz, Lusitano de Évora. Vamos ver como reagem os comandados por Paulo Cameirão e Jorge Passinhas depois de 2 semanas de paragem no Campeonato Distrital e agora na 4ª posição, a 6 pontos do líder lusitano, mas com uma partida em atraso.
Ficamos com a tabela classificativa e a próxima jornada da equipa dos infantis, devido ao passado fim de semana a equipa ter estado em descanso. A fase final do campeonato de infantis, Grupo A, prosseguiu neste sábado, com a realização da 6ª jornada, uma jornada cheia de golos, onde se marcaram 44 em apenas 3 jogos. Uma jornada em que descansaram 2 equipas, o Atlético Sport Clube e o bairro de Santo António Geração Benfica. Nos 3 jogos disputados, os resultados foram Terena 2, Rio de Moinhos 4, Monte Trigo 3, Borbense 3 e União de Montemor 32, Monte 8 0. Na classificação, o Atlético e a União de Montemor repartem a liderança com 12 pontos, terceiro o Borbense com 10, quarto Monte Trigo com 7, quinto Monte 8, 6 pontos, sextos Bairro de Santo António, Geração Benfica e Rio de Moinhos com 3 pontos e na última posição o Terena ainda sem qualquer ponto. Nesta classificação, União de Montemor, Borbense, Bairro de Santo António, Geração Benfica e Terena têm mais um jogo disputado do que os seus adversários. Destaque para a equipa do Atlético Sport Clube, que soma por vitórias os 4 jogos já disputados, tendo também a melhor defesa, com apenas 4 golos sofridos. Os infantis do Atlético regressam à atividade no próximo sábado, com a realização de mais um encontro relativo à 7ª jornada. Uma jornada que comporta os jogos Monte 8 Terena, Rio de Moinhos, Monte Trigo e Borbense Atlético Sport Clube. Descansam as equipas do União de Montemor e do bairro de Santo António, Geração Benfica. Ficamos com o comentário da tabela classificativa da jornada anterior e com o comentário ao jogo. No Campeonato Distrital de Iniciados, chegamos à jornada 14 e a nossa equipa voltou a ser derrotada novamente fora de portas. Foi domingo pela manhã, em Bencatel, por 1-0 diante da equipa local. Os restantes resultados foram Alcaçovense 1, Borbense 3, União de Montemor 1, Lusitano de Évora 2, Estremoz 11, Calipoense 0 e Estrela de Vendas Novas 7, Canaviais 0. Descansou nesta jornada o Terena. Estrela de Vendas Novas e o Lusitano de Évora repartem a liderança, têm 33 pontos, seguido do Borbense com 26 e do Estremoz com 25 pontos. O União de Montemor é quinto com 22 e o Atlético desceu à 6ª posição com 21 pontos. Canaviais é 7º com 14 pontos, Terena 8º com 13, nonos Alcaçovense e Bencatelense têm ambos 7 pontos. Na última posição surge o Calipoense com 0 pontos. De salientar que já descansaram nesta segunda volta do campeonato as equipas do União de Montemor, Terena, Alcaçovense. No próximo domingo, pelas 10h30, vai disputar-se a 15ª jornada e os jogos são os seguintes: Canaviais, Bencatelense, Borbense, União de Montemor, Lusitano de Évora, Terena, Calipoense, Estrela de Vendas Novas e o Atlético regressa ao campo Virgílio Durão 2 jornadas depois, recebe a formação do Alcaçovense. Numa manhã algo ventosa, a equipa de iniciados do nosso clube deslocou-se ao reduto do Bencatelense para disputar a 14ª jornada do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Évora. Com a equipa praticamente na máxima força, a nossa equipa procurava aqui o reencontro com as vitórias, após uma pálida exibição na jornada anterior frente ao Canaviais. Num jogo disputado a um ritmo muito baixo, começou melhor a nossa equipa, conseguindo instalar-se desde o apito inicial no meio-campo contrário, sem, no entanto, conseguir criar perigo junto da baliza do Bencatelense. Até ao intervalo, apenas na conversão de alguns lances de bola parada, o perigo rondou a baliza adversária e o Bencatelense, com uma densa defesa de 9 jogadores atrás da linha da bola, ia tentando, através de futebol direto, colocar a bola nas costas da nossa defesa, sem, no entanto, criar algum perigo. A ansiedade de chegar ao golo criou algum nervosismo aos nossos jogadores, o qual, somado ao antijogo praticado pela equipa do Bencatelense, fez com que chegássemos ao intervalo sem a tão merecida vantagem no marcador. Após o intervalo,
Quando esperava uma voraz reação da nossa equipa, surgiu o inverso. Uma equipa apática, sem alegria, cansada e, acima de tudo, demasiado ansiosa na abordagem dos lances, quando o que se pedia era discernimento coletivo para furar a muralha defensiva bencatalense. Num dos lances que espelha o que foi este jogo, ao minuto 20 do segundo tempo, num lance de pura felicidade, o avançado do bencatalense consegue, sozinho, ludibriar a defensiva verde-branca, ultrapassar o guarda-redes Tiago e fazer o gol solitário da partida. A partir daí, a nossa equipa tentou reagir, sem nunca ter conseguido criar algum lance de perigo. O apito final trouxe a frustração coletiva, bem espelhada no rosto de todos aqueles que intervieram no jogo e de incredibilidade para aqueles que assistiram ao encontro. No próximo domingo, o regresso ao campo Virgílio Durão, depois de 2 jogos consecutivos fora de portas, com a recepção ao Alcaçovense, jogo marcado para as 10h30. Ficamos com o comentário e com a tabela classificativa da jornada anterior da equipa dos Júniores. O Campeonato Distrital de Júniores caminha a passos largos para o final e na tarde de sábado realizaram-se os jogos da 13ª e penúltima jornada. Uma jornada sem grandes surpresas, se exceptuarmos o facto do Calipoense ter ganho em Borba por 2-1. Os restantes resultados foram os seguintes: Sport Lisboa e Évora 3, Canaviais 2, Estrela de Vendas Novas 3, Atlético Sport Clube 1 e Juventude de Évora 3, Arraiolense 1. Na frente tudo está decidido, o Estrela de Vendas Novas é há muito campeão distrital, tem neste momento 39 pontos, 13 jogos, 13 vitórias, está apenas a um jogo de fazer história, ou seja, disputar todo um campeonato apenas com vitórias. Na segunda posição aparecem ex aequo o Arraiolense e o Sport Lisboa e Évora, têm 22 pontos, seguido do Juventude em quarto lugar com 19. Calipoense e Atlético ocupam a 5ª e 6ª posição respectivamente, têm 16 pontos, com vantagem no confronto direto para a equipa de Vila Viçosa. O Borbense é o penúltimo, tem 10 pontos e o Canaviais ocupa a última posição com apenas 8. Este campeonato distrital de Júniores vai terminar na tarde do próximo sábado, com a realização da 14ª jornada, que tem os seguintes jogos: Calipoense Juventude, Canaviais Borbense, Atlético Sport Clube Sport Lisboa e Évora e Arraiolense Estrela de Vendas Novas. O campeão já está encontrado, resta saber quem será o vice-campeão, Arraiolense, Sport Lisboa e Évora ou até o Juventude, e se a equipa do Atlético vai conseguir ultrapassar o Calipoense na classificação. Mas, para que isso aconteça, tem de vencer obrigatoriamente, sábado às 16 horas, a formação do Sport Lisboa e Évora. Em jogo a contar para a penúltima jornada do Campeonato Distrital de Júniores, a nossa equipa deslocou-se sábado à tarde à cidade de Vendas Novas para defrontar a equipa do Estrela, já há algumas semanas se sagrara matematicamente campeã distrital e que até ao momento, como já dissemos, soma por vitórias todos os jogos realizados. O jogo não se antevia nada fácil e foi isso que veio a acontecer. Muita luta a meio campo, bastante contacto, alguns lances mais duros e pouco futebol. O nulo que se verificava ao intervalo esperava bem um pouco de futebol jogado dentro das 4 linhas, mas logo nos minutos iniciais do jogo foi o Atlético que introduziu mesmo a bola na baliza adversária. Na sequência de um livre, cobrado por Pedro Romeiro, a que Ruben deu o melhor seguimento, mas o árbitro viria a anular esse lance por suposta posição irregular do avançado verde e branco. No segundo tempo, os homens da casa surgiram mais fortes fisicamente e assumiram o controle do jogo e num lance de contra-ataque o Estrela inaugurou o marcador. A partir desse período, o Atlético caiu um pouco e o Estrela marcou mais 2 golos e foi já perto do minuto 90 que o Atlético marcou o seu tento, insuficiente para trazer pontos nesta penúltima jornada. No próximo sábado, o Atlético recebe o Sport Lisboa e Évora em jogo marcado para as 16 horas no campo Virgílio Durão, naquele que será o último jogo da já longa temporada desta equipa dos Júniores, comandada por Daniel Dias e por Rui Mendes. Esta semana, no Espaço à Conversa, vamos ter a entrevista ao presidente do Atlético Sport Clube, Joaquim Passinhas. Uma entrevista para ouvir aqui. Começamos precisamente pelo balanço que faz deste mandato. Qual é, desde 2011, o balanço que faz? Em primeiro lugar, gostaria de dizer bom dia, boa tarde, conforme a hora em que nos estejam a ver. O balanço que faço deste mandato, primeiro que tudo, será de muito trabalho que tem existido por parte desta direção. Possivelmente terei que dizer positivo, mas positivo com muito trabalho, muita dor de cabeça que esta direção tem tido. Não sei,
tudo faremos para conseguirmos levar avante a nossa ideia, o nosso pensamento e a nossa mudança no clube. É complicado estar a adiantar mais coisas porque encontramos isto um pouco complicado, que já vinha de anos se calhar anteriores, e estamos aqui há 7 ou 8 meses, não foi possível fazer muitas transformações, mas temos dado o nosso melhor. Quais foram as principais dificuldades com que se tem deparado? As dificuldades irão sempre dar no mesmo, é a parte monetária, é a parte financeira, que além de um passivo com alguma dimensão, um passivo já grande para o clube, nos temos debatido com outros problemas que acarreta com a própria equipa, porque para tudo girar dentro do bom andamento é preciso dinheiro, é preciso os euros, e isso nem sempre tem sido possível. A crise económica do país tem-se refletido na gestão do clube? Sim, porque havia apoios que tínhamos anteriormente, que agora alguns foram reduzidos e outros deixaram de apoiar, se calhar tanto nós como outras instituições, ou outras associações, ou outros clubes, mas está-se a refletir já com alguma dimensão esse aspecto. O orçamento para esta época foi reduzido e provavelmente essa gestão foi também dificultada relativamente a isso. Sim, então o orçamento tinha que ser reduzido de qualquer das formas, né? Para tentar atenuar um passivo existente, tinha que ser reduzido. Com toda esta conjuntura atual e baixa de alguns subsídios, terá que ser mesmo. Quais são as principais receitas do clube? Existem apoios autárquicos, patrocinadores, ou eles veem a maior parte das receitas das bilheteiras e das cotas? Não, a maior parte das receitas é de subsídio do município, subsídio da Junta, subsídio da empresa Carmim e de alguns outros com publicidade estática, mas em menor número e com menores importâncias, e da cotização dos sócios, pois a receita das bilheteiras é absorvida no próprio jogo pelas entidades que prestam serviço, que são os árbitros, são o policiamento. Portanto, a receita está sempre logo garantida para esses dois aspectos. Falou-nos das dificuldades que o clube atravessa. A direção tem estado empenhada em contrariá-las? Sim, o nosso propósito ao entrarmos para a direção era mesmo essa, só que dificuldades de toda a ordem nos têm surgido, não nos tem sido possível atenuar tudo ao mesmo tempo. Não podemos apagar muitos fogos ao mesmo tempo devido a todas essas dificuldades. Vamos fazendo o possível, estamos empenhados nessa situação, mas nós todos trabalhamos, o tempo também é limitado, são noites perdidas, são horas perdidas, que não são perdidas porque poderíamos ocupar outras coisas, não as considero perdidas porque estamos a trabalhar para uma causa, para uma associação e queremos deixá-la em melhores condições. Quantos sócios tem neste momento o Atlético? O Atlético tem cerca de 1000 sócios. Fale-nos agora dos principais objetivos para o restante mandato. O restante mandato, que é daqui a um ano, o primeiro objetivo será atenuar o passivo e não deixarmos mais. A segunda opção será também, ao mesmo tempo e dentro de todas as limitações, manter a equipa na segunda Divisão Nacional. Tudo faremos, não sabemos se será possível ou não, mas estamos a envidar esforços para que isso venha a suceder. Quais são as secções e as modalidades que o Atlético tem atualmente? Atualmente o Atlético tem o cicloturismo, o ciclismo, o BTT, o modelismo e o futebol juvenil. Falando um bocadinho exatamente no plano desportivo, a principal atividade do clube gira em torno do futebol sénior. A nossa equipa, neste momento, e pelo terceiro ano consecutivo, está na segunda Divisão Nacional. Tem sido uma época atribulada, com mudança de jogadores e com mudança da equipa técnica 2 vezes. Acredita que na manutenção da segunda Divisão a 6 jornadas do fim? Nós temos que acreditar. Se nós não acreditarmos, quem é que irá acreditar? Nós teremos que acreditar nessa situação, nessa possibilidade e como disse há pouco, tudo temos feito para que isso venha a suceder.
não sabemos se será uma realidade, se não, nós compete-nos fazer o que esteja ao nosso alcance para que isso venha realmente a ser uma realidade para o Atlético, para os ganguenses. As equipas juvenis têm tido este ano um bom desempenho, é o caso dos mais pequeninos, os Benjamins, que estão a discutir o título de campeão. O futuro do clube passa precisamente por esta aposta nos mais pequenos e pela formação. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que o futuro do clube ou dos clubes terá que passar sempre pela formação. Nem sempre serão, se calhar, apoiados da melhor forma ou da melhor maneira, mas tem que se fazer o possível, porque sem essa formação, então nunca haverá uma continuação como é que é de dizer, em consonância com as realidades que os clubes atravessam. Portanto, a formação terá que ser sempre um suporte do clube. Não digo que terá sido até aqui, que tenha sido as melhores formas, as melhores maneiras de se gerir, de atuar, mas eu aceito perfeitamente que terá que passar pela formação a continuação dos clubes. Agora falamos do livro O Desporto em Reguengos, 100 anos de história. Já nos disse que teve a oportunidade apenas de folhear, mas o que é que lhe vai na alma depois de ver ali, naquele livro, os grandes momentos do Atlético ali refletidos? Como diz muito bem, mal folhei o livro porque não estive cá na altura do lançamento e só ontem me foi entregue. Folhei ele em algumas folhas, vi realmente do interesse que esse livro tem. Eu acho que é, não direi uma lacuna, mas era um livro que fazia falta para a cidade de Reguengos. Um livro de 100 anos de desporto em Reguengos. Acho que era de toda a necessidade haver uma obra dessas. Se calhar alguns dirão, mas eu não estou aqui, eu fiz parte, eu fiz isto, fiz aquilo, fiz aquilo outro. É possível, mas as pessoas que editaram um livro, que fizeram um livro, que trabalharam para aquilo que pudesse estar agora nas nossas mãos, socorreram-se de muita coisa e muita coisa não encontraram demais para poderem também colocar no mesmo livro. Portanto, haverá sempre alguém que diga que falta qualquer coisa, mas era de necessidade haver este livro sobre a cidade de Reguengos e os seus 100 anos de desporto. Quer deixar uma mensagem aos sócios do Atlético? Mensagem aos sócios do Atlético, terei que lhe pedir tudo o que eles possam, desde apoios monetários a apoios publicitários e muito especialmente, não posso dizer que tem queixa, não é? Haverá sempre queixas de algum ou do outro, mas não é por aí que a gente deve ir. Teremos que pedir, além de todos esses apoios que serão sempre bem-vindos, teremos que agradecer a muita gente que tem colaborado no anonimato. Gostaria de pedir mais, além disso tudo, a presença deles nos jogos, no apoio à equipa e no apoio à direção. Como remate final, quer deixar um comentário de apoio a toda a equipa? Sim, a equipa tem resistido a várias situações que têm surgido ao longo dos meses. De qualquer forma, eu, como presidente e representante da direção, gostaria de deixar aqui o incentivo, o apoio da direção para a equipa de futebol, para que assim possamos, em conjunto, direção, sócios e a equipa, conseguir levar de vencida esta meta que era a manutenção na segunda divisão. Portanto, nós tudo temos feito, tudo continuaremos a fazer para que isso seja uma realidade. Portanto, eu deixo aqui o meu apoio, o apoio da direção, o apoio também ao treinador que tem estado a passar por uns tempos um pouco difíceis de ultrapassar com a doença do seu filho. Portanto, a toda a equipa, desde o treinador ao massagista, passando pelas pessoas que trabalham no campo de futebol, eu gostaria de deixar aqui o nosso apoio e a nossa força e o nosso querer colaborar o máximo possível com eles. E assim terminamos mais uma edição da Jogada aqui na Atlético TV. Marcamos encontro para a semana, aqui neste espaço.